Normalmente você faz uma vez por mês. Sentado aqui, esse lugar não é aqui. Vai pro seu lugar agora. Cada um no seu lugar, viu? Vai depressa! Anda depressa! Sentei. Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês, nós trabalhamos a diversidade religiosa. E há algum tempo nós estamos trabalhando para uma religião do planeta que tem o maior número de fiéis, que é o cristianismo. São mais de 2 bilhões de fiéis. Ela tem um livro sagrado, o cristianismo, que é a Bíblia. A Bíblia é uma palavra de origem grega, que vem de livros, quer dizer livros. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, 73 livros para os católicos e 66 para os evangélicos protestantes. Há uma divergência entre católicos e protestantes em relação ao Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Velho Testamento. No Velho Testamento, a diferença são de 7 livros. Os católicos têm 46 livros, os protestantes evangélicos não têm nada. E essa divergência se dá porque os judeus, ao estabelecerem o cânone do Antigo Testamento, para eles é o livro sagrado deles, eles não aceitam o Novo Testamento. Eles só admitiram como revelados os livros escritos em hebraico, aramaico, que é a língua do povo de Deus. Jeová, Javé ou Iavé, ou tetragrama no alfabeto hebraico, é o nome de Deus. Então Deus revelou um povo específico, uma cultura específica, uma língua bem específica. Mas os católicos, por conta da tradição, principalmente a tradição da igreja primitiva, dos cristãos da igreja primitiva, admitiram 7 livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego, escritos por judeus da diáspora ou judeus exilados, nos períodos em que o povo hebreu, o povo judeu, foi exilado, foi invadido, teve seu território invadido e teve que se dispersar pelo mundo. Mas esses livros não são admitidos pelos cristãos protestantes. Mas nós vamos falar do Antigo Testamento, onde há divergência, vamos falar do Novo Testamento. O Novo Testamento que narra a história de Jesus e seus discípulos, os apóstolos. São 27 livros, tanto na Bíblia Católica quanto protestante. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós vamos falar hoje. As cartas apostólicas, cujo principal autor é Paulo, aquele que é o maior escritor do Novo Testamento. 13 ou 14 cartas dos 27 livros do Novo Testamento são de Paulo. E temos o Apocalipse, que significa a revelação, e supostamente, segundo a interpretação de algumas pessoas que não estudam direito, não sabem o que estão falando, significaria a revelação do fim dos tempos. Na verdade, o Apocalipse é a revelação, ou é um livro escrito em linguagem simbólica, metafórica, para retratar um ambiente hostil para os cristãos, que era o ambiente do cristianismo na época do Império Romano, onde os cristãos eram perseguidos e assassinados. Então aí a Nova Babilônia, a besta, o anticristo, o 666, você equilibra o Império Romano e aos imperadores romanos daquele contexto histórico. Hoje nós vamos falar do livro dos Atos Apóstolos, no capítulo 9, onde nós temos o episódio da cura de Tabita. Tabita era uma líder de uma comunidade. Quem foi o anticristo? Se você estiver falando da Bíblia, do livro do Apocalipse, o anticristo ele era o imperador romano da época, administra o cristianismo por volta do ano 100. Vários imperadores determinaram a perseguição de cristãos, porque os cristãos não queriam adorar o imperador, que era considerado Deus. Então não é para o final dos tempos, para o fim do mundo. Não é a revelação do fim do mundo, apesar de que muitos interpretam como se fosse.
aquela linguagem é simbólica, está relacionada a figuras daquele contexto histórico onde o livro foi escrito. Não é para o futuro. Esse cavaleiro não existe, tanto não existiu, já tem mais de 2000 anos aí. Na verdade tem 1900 anos que isso aconteceu, o livro foi escrito, e até hoje não vê esse primeiro cavaleiro, não vê o segundo cavaleiro. Cada vez eles falam que a besta é uma figura diferente, que o 666 é um sujeito diferente. Por quê? Porque não era no futuro. Isso não vai acontecer. Era para aquela época. Estava seguindo as figuras daquele contexto histórico. E todas aquelas figuras de igreja, os candelabros, tudo aquilo é figura de linguagem, são metáforas. Por quê? Porque naquela época os cristãos eram perseguidos, eles não podiam escrever de forma direta, porque senão os escritos eram queimados. Então eles escreviam através de linguagens figuradas. Tem 1900 anos até hoje veio os cavaleiros que temiam dessas guerras, ninguém foi arrebatado, não sei nada disso, não vai acontecer. Porque aquilo ali era um livro escrito em um contexto histórico específico. Agora a crença que Jesus vai voltar, se voltar, era também da igreja primitiva, era uma crença da igreja primitiva, é uma crença que está presente em Paulo, está presente nos evangelhos, mas também não aconteceu. E muitos cristãos, muitas igrejas cristãs, interpretam isso de forma simbólica. Essa volta, na verdade, vai acontecer no momento posterior, vai acontecer em vida, Jesus vai chegar glorioso aqui, vai arrematar as pessoas. Oi? Quando? Depois de 2000 anos. Aquela igreja daquela época acreditava que era de forma imediata, que era naquele tempo, eles iam ver em vida. E ninguém viu. Trocentas mil gerações passaram e ninguém viu. Então, muitos interpretam de forma metafórica. A concepção de ressurreição nem contemplava a possibilidade de uma alma após a morte ser julgada do céu para o inferno espiritual. A concepção era de que era, de fato, para os vivos que isso ia acontecer. Porque não tinha alma. O corpo e a alma não eram entidades separadas da perspectiva judaica. Isso aí é uma influência grega. Os gregos que tinham essa divisão, as religiões órfãs também pensavam nessa mesma perspectiva. Mas voltando aqui, estamos falando do episódio da cura de Tabita. Tabita era grega, né? O nome grego dela era Dorcas, era uma cristã da cidade de Jope, era muito querida, mas ela morreu. O corpo dela foi colocado no quarto, no andar superior da habitação da casa onde eles moravam ali. E aí mandaram chamar o apóstolo Pedro. Foram até outra cidade, onde Pedro estava, para que assim Pedro pudesse ir lá fazer alguma coisa. Claro que Pedro teria esse poder de ressuscitar. Provavelmente também ela não estava morta. Ou ela estava em coma, ou ela estava com uma síncope, ou uma catalepsia, alguma doença, algum distúrbio que provocou um estado de sono profundo. Naquela época eles não tinham como, por exemplo, saber se a pessoa estava morta ou não. Não tinha esses instrumentos que nós temos hoje para registrar atividade cerebral, atividade do coração. Às vezes o batimento cardíaco está muito fraco, os sinais vitais quase nulos e imperceptíveis. E aí, então, provavelmente acharam que ela estava morta. O apóstolo Pedro, que havia pouco curado um paralítico na cidade de Lida, ele chamava. Foi levado até o andar de cima, onde o corpo de Tabita foi lavado, colocado, né? Depois que eles acharam que ele morreu. Mulheres chorosas aí me mostram as roupas que o Tabita tinha feito para elas, né? Tem as famosas carpideiras, as mulheres ficaram chorando. Hoje quase não tem mais isso nos velórios. Antigamente tinha até a possibilidade de você contratar gente para chorar no enterro de uma pessoa. E naquele tempo tinha também, né? Os rituais ali, funerários. As pessoas que iam para esses rituais para chorar. Mesmo não conhecendo morto, ia lá para chorar. Pagas ou não. Então, após pedir que ela saísse do quarto, né? Pedro foi, se ajoelhou, orou, pediu para Deus, então, e depois disso mandou Tabita se levantar e ela se ergueu da cama de volta, supostamente de volta a Deus.
Então, graças ao milagre da ressurreição, a condição de Pedro como um dos principais realizadores de milagres de Deus se confirmou e a Tabita foi recompensada por sua vida boa e virtuosa, retornando à vida. Quantas pessoas boas e virtuosas morrem por ressuscitar? Então, são algumas contradições, alguns problemas bíblicos, teológicos também. Por que Deus elege umas figuras e deixa outras a Deus dará? Por que esse tipo de milagre não acontece mais atualmente? O Papa Marçal até tenta. O Papa Marçal é um coach aí que ia enviar para tentar ressuscitar as pessoas. O cara é tão burro, idiota, que ele não sabe que uma pessoa morta, hoje em dia, depois que faz todos os procedimentos, eu tiro as vísceras dela toda. Então ela não tem mais praticamente nenhum órgão vital no corpo, porque se tiver, aquilo acelera o processo de apodrecimento do corpo. Aí ele vai rezar por um morto no velório. Um cara desse tem que ser interditado por burrice extrema, absoluta. Como é que uma pessoa vai ressuscitar sem nenhum órgão vital? Tem que ser um idiota total e completo. E o pior é que esse cara é milionário, ganha dinheiro em cima de um monte de gente burra. O brasileiro é o país que mais tem gente burra e idiota no mundo. Uma coisa absurda. Por isso que o nível de quem mostra de 83 e 87, ou seja, parecido com de macacos. A nossa inteligência é similar à de símios. Não é fácil enganar a gente com a inteligência dessa. Ele consegue. O Papa Marçal quase ganhou a eleição para prefeito. Ganha milhões vendendo curso pra gente idiota, gente burro pra caralho. Burro, né? E usa o nome de Deus, o cara é um coach religioso. Ele tentou levantar uma mulher que estava na cadeira de roda, achando que Deus ia realizar um milagre. Foi lá orando, fez a mulher ter esperança de uma coisa que não ia acontecer. Boa parte dessas curas aqui do Antigo Testamento normalmente aconteceram por efeito placebo, por efeito da fé, de acreditar. Porque grande parte das doenças são psicossomáticas. A pessoa pode ter paralisia dos membros inferiores ou superiores por conta do cérebro. É uma doença psíquica, até um trauma psicológico. Esse trauma faz com que um lado dela paralise, ou parte do corpo dela paralise. Aí, com uma oração, com a fé, com a crença, você desbloqueia aquilo no seu cérebro e a pessoa volta a andar. Agora, uma pessoa que sofreu um acidente, teve a medula afetada, essa pessoa não volta a andar, a não ser que a ciência desenvolva a ciência, não pela oração de alguém. Pela oração de alguém, isso não tem como. Tem fé. Também com fé. Algumas condições biológicas não acontecem. Então você não vê isso acontecendo. Quando você vê, é porque aquilo é charlatanismo. Como uma igreja, por exemplo, Valdomiro de Santiago na vida, isso acontece. Entre aspas. Por quê? Porque ele coloca atores lá, charlatão. O cara quer ganhar dinheiro. Essa é a preocupação. E o brasileiro está se tornando predominantemente isso. Essa galera evangélica até 2015 provavelmente está se tornar um país predominantemente evangélico. Com figuras dessas igrejas que pregam isso aí. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho, isso é charlatanismo. Não tem nada a ver com Jesus. Isso é abusar da fé dos outros para arrancar dinheiro das pessoas. Ué. A religião não funciona isso. No Brasil, está essa situação. Isso vai ser atropelado. Como o brasileiro entender, você tem que estudar para não ser ludibriado e enganado por gente que quer só arrancar seu dinheiro. Então esse episódio está acreditado, compreenderam? Sim. Tranquilo? Namorado?